versículos. Então, a primeira atitude, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a sabedoria no nosso Deus. Em Provérbios tem vários versículos que falam sobre sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Lá também fala, Jó fala, no temor do Senhor está a sabedoria. O homem não percebe o valor da sabedoria, ela não se encontra na terra dos viventes. Lá no capítulo 28 de Jó, ele retrata ali, fala que os mineiros, né, estão procurando lá debaixo da terra o minério, e onde vai achar a sabedoria? Eles encontram ouro, encontram tantas coisas, mas é a sabedoria. Aí ele fala lá no capítulo que Deus sabe onde está a sabedoria. Então, e é onde que está, no temor do Senhor. Então, mas eu não tenho sabedoria, então como que eu vou fazer? Né? Como que é isso? Eu vou temer a Deus. Então, se alguma de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Salomão fez isso. Salomão, que escreveu Provérbios, ele fez isso. Ele não pediu a Deus riqueza, ele queria sabedoria para governar o povo, para discernir o certo do errado, para julgar. Então Deus se agradou. E é o Senhor que dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, minha irmã, eu tenho certeza que todas as irmãs, né, todas vocês que estão aqui nessa noite, já por estarem aqui reunidas, já são tementes a Deus, já reconheceram a sua fraqueza, a sua insensatez um dia, a sua ignorância, a sua tolice, e já olharam para cima, como eu também um dia fiz, olhei para cima e vi que eu não tinha de mim condição nenhuma de guiar a minha vida, e então recebi do Senhor mesmo o temor. E por isso, a mulher sábia, ela tem a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 1 e capítulo 2, diz que, porém, por iniciativa dele, né, do Senhor, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. E aí nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós vamos ter a sabedoria, né, que ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vamos a Cristo, nós passamos pela cruz, nós temos acesso à compreensão da palavra de Deus, e nós temos a comunhão do Espírito, e o Senhor vai nos orientando. Essa decisão, ela para o mundo, né, ela talvez não seja considerada, porque a sabedoria do mundo, como diz lá em Tiago 3, Catarina, falando com o vizinho aqui, a sabedoria do mundo, ela é terrena, celestial, não é celestial, mas ela é demoníaca. Então, ter a mente de Cristo nos faz luz e trevas mesmo. Então, nós temos a palavra de Deus diz lâmpada, né, para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o discernimento ele vem pelo Espírito Santo. E nós somos fracas e muitas vezes a gente realmente não sabe conduzir a nossa vida. Quando a gente é jovem, principalmente, nós temos um futuro todo pela frente. Tem uma coisa queimando aí? E nós não conseguimos ver longe se não for pelo descanso que nós podemos ter na direção do nosso Deus. Vamos continuar. A mulher sábia, ela não confia no seu próprio entendimento, porque ela sabe que o coração dela é enganoso. Então, ela, lá em Provérbios 3, 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. No temor do Senhor está a sabedoria. Então, a mulher cristã, a mulher sábia, ela não confia no seu próprio entendimento, porque ela sabe que a tendência de ser insensata, né, da carne, ela vai levar para tomar decisões erradas. Hoje até tem alguns estudos que dizem, né, que nós pensamos com o coração também, né, porque o cérebro e o coração estão interligados. Mas o nosso coração é a nossa carne, a nossa tendência. Então, realmente, a nossa mente ela vai nos enganar, ela vai nos trair. Então, se nós estivermos olhando para a palavra de Deus, para os conselhos do Senhor, e aí, quando vai passar os anos, e nós vamos, às vezes, pensar assim, nossa, como eu consegui tomar essa decisão tão acertada? Nossa, mas eu era tão ingênua, né? Eu era tão boba. Como que eu consegui ter esse discernimento? Então, é o Senhor que nos segura pela mão, que nos conduz, né? O Senhor é o meu pastor, né, Mariana? Ele nos conduz. Então, o jovem, ele precisa ser conduzido, mas nós também, mais de idade, mais maduras também, quando a gente se afasta, quando a gente não volta lá naquele primeiro tijolinho, né, temer a Deus, a nossa tendência é ir vacilando. Então, a mulher sábia, ela não confia no seu próprio entendimento. E ela afasta-se do mal, ela foge do mal. Então, ela está sempre vigiando, ela está sempre atenta, porque lá em Jó 28 diz, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, aquele que tem o temor do Senhor e a sabedoria de Deus, ele tem autoridade sobre o diabo. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o afastar-se do mal, ele é natural, porque não é com a nossa força, é com a força do nosso Deus, é o nosso Deus que vai, né, tirando de perto de nós, ele vai nos cercando. Muitas vezes eu penso isso, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, muitas vezes eu penso que eu vejo realmente uma cerca ali. É sobrenatural esse cuidado, porque quantas coisas a gente não consegue ver. Então, o desejo de afastar-se do mal, o desejo de errar, porque sempre a nossa tendência vai ser para errar. No falar, né? Lá em Tiago fala muito isso, o falar mal de alguém, a murmuração, tudo isso é o mal, né? São tantas coisas que na nossa vida que são tendências, né, que nos levam para o mal, mas é uma luta constante, é uma luta. Então, a gente tem que estar sempre olhando para cima, sempre buscando da palavra, porque esse afastar-se do mal, ele também, ele custa algo, né? Ele custa uma dedicação, uma vontade realmente mas o Senhor é que nos ajuda, o Senhor que nos dá essa condição, porque de nós mesmas não temos força. E a mulher sábia, ela tem discernimento espiritual, ela sabe, como Salomão pediu a sabedoria para discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, na hora dela tomar as suas decisões. Então, viver em família, ser esposa, ser mãe, ser filha, requer sempre a gente tem que estar tomando decisões, né? O filho chega para a gente assim, mãe, posso fazer isso? Aí você tem que dizer, aí você tem que pensar, ponderar, né? Se está contra a palavra de Deus, e você tem que ter coragem para dizer não, porque infelizmente muitas mães muitas vezes têm medo de dizer não para os filhos, porque
né? O filho vai emburrar, ou o filho vai... Às vezes a criança pequena vai fazer pirraça e aí tem que enfrentar aquela situação. Então, o dizer não, né? Ele é algo que requer discernimento. E porque às vezes a gente tem que dizer sim, né? Dizer sim para o esposo, dizer sim para o filho, para alguém. Então, decisões financeiras, né? Vou comprar isso, vou vender, decisões de relacionamento, vou continuar com essa pessoa, né? Está sendo prejudicial. São decisões difíceis muitas vezes, mas muitas vezes necessárias, mas que seja com esses princípios, porque a mulher sábia, ela vai primeiro buscar no Senhor a resposta. Ela tem o Espírito Santo para dar o discernimento para ela. Em primeiro lugar, muitas vezes a gente quer pedir conselho para todo mundo, numa decisão, né? Busca conselhos em amigas do trabalho, pessoas que não conhecem o Senhor. Outras vezes pedimos opinião para pessoas que não têm uma maturidade ainda naquele assunto, ou muitas vezes, até na igreja mesmo, a gente pede um conselho antes de ir buscar o Senhor. Então, primeiro, eu penso que a primeira pessoa que nós devemos buscar o conselho é ir ao nosso Deus. E o nosso Deus vai nos dar a direção. Se o nosso Deus nos encaminhar para que a gente compartilhe com alguém, o Senhor vai nos dar o discernimento. Então, isso é muito sério, porque muitas vezes nós não agimos de forma sábia por não ir primeiro ao Senhor, né? E depois a sabedoria entrará em seu coração, lá em Provérbios 2 diz, e o conhecimento será agradável à sua alma, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, o discernimento, ele serve para proteger a nossa mente, proteger a nossa emoção, e nos poupar de muito sofrimento. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Nesse capítulo aqui é a questão da palavra de Deus, né, da interpretação da palavra, mas pode se aplicar também a questões da nossa vida diária, né? Esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes a gente vai buscar, né, no YouTube como fazer determinada coisa, né? Como resolver tal problema? Vai lá no YouTube, mas esquece de ir no Senhor primeiro. E nem sempre os conselhos, né, dos coaches lá, muitas vezes até de profissionais da área, não são de acordo com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, buscar o conselho no Senhor. A mulher sábia edifica o lar, ela constrói a sua casa sobre a rocha. Ela, né, repetindo lá o primeiro versículo, mas aqui, quando ela edifica o seu lar na palavra, no temor do Senhor, ela constrói o seu futuro. Então, por isso que eu falei que esse tema, ele não é para mulheres casadas somente, porque todas nós temos um futuro, tanto as mais jovens, as mais, né, de idade, todas temos um futuro. Se não for aqui, será na glória. Então, edificar o lar, eu penso que edificar a sua vida, edificar o seu futuro, edificar a sua casa no sentido pleno da palavra. E porque é muito triste, irmãs, a gente, servas de Deus, se descuidarem da sabedoria, de buscar a sabedoria de Deus e deixarem ruir, né, o seu lar, muitas vezes a sua vida, o seu emocional, né? Ela muitas vezes por não buscar na fonte que é o temor do Senhor, ela deixa ruir, né, o seu futuro mesmo, decisões lá no namoro, às vezes, na juventude, ela, né, dá uma distraída ali e aí o futuro dela fica prejudicado. Mas a mulher sábia que edifica o lar, ela vê além, ela não pensa só no hoje, aqui e agora.
Porque lá em Provérbios 24 diz assim: com a sabedoria se constrói a casa, e com o discernimento se consolida. Então, tijolinho a tijolinho, dia a dia, é consolidar. E pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu achei esse versículo aqui, eu tenho uma Bíblia aqui, ela é um pouco a versão dela parecida com aquela NVT, Nova Versão Transformadora. E olha que lindo que diz lá, capítulo 24, versículo 3. Pela sabedoria, a casa é edificada, pelo entendimento, ela se firma. E pelo conhecimento, seus aposentos se enchem de todos os tipos de coisas caras e prazerosas. Então, pensa aqui comigo, né? As mulheres arquitetas, as engenheiras, as decoradoras, né? E aí entraria também as administradoras e as professoras, aquelas que constroem o conhecimento. Então, pensando aí em várias profissões que mulheres podem desempenhar, aquelas que são personal, aquelas que chegam na casa da gente para organizar, né? Organizer, acho que é isso. Essas mulheres, elas têm essa ideia de arrumar, de construir. Mas pensa aqui, que pela sabedoria, a casa é edificada e os quartos, os aposentos se enchem de todas as coisas caras e prazerosas. A gente, quando casa ou quando a gente é jovem, a gente quer começar, né, arrumando o nosso quarto, decorando, e a gente quer passar a vida inteira. Eu quero enfeitar, e a gente que nunca que consegue, né, a tal da casa, assim, com todos aqueles itens que a gente queria, né? Mas se você tem a sabedoria do Senhor, você já está decorando a sua casa, a sua vida, né? No sentido da nossa vida, você vai ser aquela pessoa que, por onde você passar, você chega ali, você traz impacto. As pessoas querem te ouvir, querem ficar perto de você. Na sua casa, você é aquela filha, né, que faz a diferença. Você é aquela esposa que seu marido tem prazer em chegar em casa. Você é aquela mãe que os filhos, né, querem voltar. Então, não precisa ser uma casa decorada, né? Pode ser só casinha simples mesmo, né? Limpinha, do jeito que você cuida, mas é você, com a sua sabedoria, que vai encher essa casa, né? Com essas coisas caras, prazerosas, esse perfume, né? Que você vai encher o seu ambiente, a alegria da sua vida, a esperança que você terá do seu futuro, da vida eterna. Então, lá diz em Provérbios 24 também tem um versículo que diz assim: coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, a sabedoria comparada aí como, né, algo doce, como algo precioso, agradável, caro. Então, e a mulher sábia, ela não tem medo do futuro. Sabe por quê? Lá em Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro. Todo mundo, né, tá vendo aí tudo ressecado, tá tudo ruim, tá tudo difícil. Esse ano realmente está um ano bem ruim nesse aspecto, né? Quando vai acabar essa pandemia? Quando a nossa vida, nós vamos ter aquela vida de volta que a gente tinha? Mas a mulher, né, sábia, a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, por quê? Porque a esperança dela não está aqui na terra, na sabedoria do mundo, está no Senhor. Ela tem a esperança de vida eterna. Então, a vida dela não está baseada no que ela vê aqui em volta, nas lutas,
nas doenças, na dificuldade financeira, ela pode olhar e ver que ela tem um Deus que dá para ela um horizonte. E ela é forte. Olha que interessante. Fala lá que a mulher sábia edifica a sua casa, mas não fala que é o homem. As irmãs já repararam? Não fala que é o homem sábio. Fala que toda mulher sábia edifica. E aí a gente fica aqui pensando. A gente fica aqui pensando. As irmãs estão me ouvindo? Sim, Laurinha. Sim, Tá. sim. É que sumiu as carinhas das irmãs tudinho. Ai, tá bom. Olha só que interessante. Eu falei, gente, mas uai, não é? Porque o homem, não é o homem, sabe? Os homens sabem também, né? Edifica, claro. E aí, né, a gente vai estudar esses assuntos, a gente acaba pegando alguns livros de algumas irmãs amadas que, né, compartilham com a gente os seus livros. E aí um livro que eu tenho aqui que eu gosto, na verdade eu não sei qual deles que eu pesquisei isso, mas eu acho que é da irmã Dev Tyrus, aquela da mesa posta, que gosta de falar da experiência da mesa, não sei se as irmãs conhecem. E aí eu fiquei pensando assim, a mulher sábia, ela edifica, sabe por quê? Porque ela é a coluna da casa, ela é a coluna de sustentação. Olha só, quando Deus fez a mulher, fez ela para ser ajudadora, né? Auxiliadora, e fez ela para realmente ser ali um suporte, alguém que sustenta, alguém que apoia, fez dela um apoio para o homem. Então, vocês pensam aqui comigo, uma casa que a mulher ela está debilitada, pode estar doente. Quando eu fico doente aqui em casa, tudo descamba, né? Fica tudo muito difícil, porque meu esposo, ele me ajuda, mas ele já fica perdido. As meninas já são a moça, mas também não sabe, né? Não são a dona de casa. Então, quando eu estou doente aqui, as coisas começam a descambar um pouquinho, sabe? Porque a gente sabe que a mãe em casa é tudo, a esposa é tudo, porque a gente realmente é essa coluna. E por que sendo coluna, e olha só o sentido, Deus nos orientou sobre a submissão. Então, a coluna ela fica por baixo do telhado. Então, o homem é o cabeça, né? Ele é a cobertura da casa, ele é o protetor do lar, né? Ele aguenta ali a tempestade, né? Ele é o cabeça. E nós somos essa coluna, as administradoras, as apoiadoras, né? Nós somos aquela que segura realmente ali, né? Aguenta a pressão ali. Então, nós somos fortes. Então, a mulher sábia, a força dela não está nas suas próprias forças, a força dela está no Senhor. E em submissão, quando a mulher entende, né, a sua força em submissão, sendo esse apoio, a casa ela tem o equilíbrio. Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não aguento, eu não estou aguentando mais, a pressão está muito forte, eu não aguento meus filhos, eu não aguento o serviço da casa, eu não aguento o meu esposo. Sim. Oi. Tá ouvindo? Aqui em Campo Grande estamos ouvindo. Aqui também estou ouvindo. Fala, Clara. O que houve? Campos também está ouvindo. Acho que houve alguma coisa com a Clara. A minha internet, hoje choveu aqui, a internet deu umas alteradas, mas poderia ter sido. Pode continuar, irmã Laura, pode continuar. Eu vou tentar falar com ela aqui pelo bate-papo. Tá.
Pode continuar. Então, irmãs, muitas vezes a gente pensa que a gente não vai aguentar, né? Muitas vezes filho pequeno, ou a gente está naquela fase da faculdade, né? Somos jovens ainda, tem muitas expectativas e uma vida inteira para organizar, e aí a gente pensa que a gente é fraca, mas olha como as irmãs, né, são fortes. A mãe, né, ela aguenta muita coisa e precisa ser forte, porque se nós não formos fortes, como vai ser, né? Então, vamos voltar lá naquele primeiro tijolinho, temer ao Senhor, né? Buscar no Senhor a nossa força. E assim, ela fala sabiamente, lá em Provérbios 31, diz, fala com sabedoria e ensina com amor. Apesar dela ser forte, ela ama, né? O amor também é forte. Então, a sua fala, a instrução que sai da sua boca, da mulher sábia, ela é amorosa. Ela é amorosa. Ela educa, ela aconselha, né? Ela responde com amor. E muitas vezes nós, como mulheres, temos o dom da fala. A gente tem a facilidade, geralmente as mulheres falam mais do que os homens. E muitas vezes a gente excede a fala e fala coisas que não deveria e magoa às vezes as pessoas. Então, a mulher sábia, ela fala com amor, ela pode até trazer uma exortação, né? Muitas vezes ela tem que repreender alguém, ela tem que falar algo que não está indo bem na casa, mas ela tem que falar de forma amorosa, porque o amor que, como se fosse o cimento, né? O amor, ele vai unindo as pessoas. E a mulher sábia, ela é paciente. Lá em Provérbios 8 diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. A palavra prudência quer dizer cautela, né, calma, paciência, e muitas vezes a gente não quer esperar, muitas vezes a gente quer exigir, né, para ontem, né, do nosso esposo ou dos nossos filhos algo, ou muitas vezes até do Senhor mesmo, a gente não tem paciência de esperar o tempo, né, e aguardar com essa cautela, com essa calma que o Senhor nos ensina pela sua sabedoria. E até nessa Bíblia que eu tenho lido, lá diz assim, Provérbios 8, eu, a sabedoria, moro junto com a prudência, né? Então, a paciência, ela é fruto de uma mulher sábia. E ela se é a última, irmãs, ela é disciplinada. A disciplina fala de um bom comportamento, né? Um comportamento ético, por isso que eu coloquei essa imagem aí. E aí, Tiago, capítulo 3, ele pergunta, porque lá no capítulo ele vem falando de algo que não é algo bom, porque lá ele fala sobre falar mal, né, uns dos outros e trazer intriga. Se eu não me engano, ali, vamos olhar aqui na Bíblia, Tiago, capítulo 3, ele vem falando sobre isso. Ele fala aqui, ó, Tiago, deixa eu achar, para não ficar só nesse versículo, lá em Tiago, capítulo 3, ele fala sobre da mesma boca, né, sai palavras doces e da mesma boca sai palavras amargas. Então, falar palavras desagradáveis. Então, ele fala, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade
que provém da sabedoria. Então, essa disciplina, ela está ligada à humildade também. Então, esse bom comportamento um bom procedimento, boas obras, né? Então, a sabedoria, eu coloquei esses tijolinhos porque é tudo interligado. É o temor do Senhor em primeiro lugar, é o amor, é a paciência, é o bom comportamento. E aí, encontrei essa frase que diz que conhecimento é a informação sobre os fatos e o entendimento é a interpretação, mas a sabedoria é a aplicação. Então, irmãs, mãos à obra, né? Já temos as ferramentas aí, temos a palavra de Deus, temos o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, e ele venceu, né, ali na cruz as obras do diabo, ele venceu a morte, ele nos dá a esperança de um futuro com ele nos deu o seu Espírito Santo, e que através da oração nós podemos chegar ao Pai, e através da comunhão também com o povo de Deus, né, podemos contar também com as orações dos nossos irmãos e irmãs para nos ajudar. E a sabedoria é algo que a gente precisa buscar, porque se nós nos acomodarmos, naturalmente a gente vai pender para ser tola, né? Vai pender para tomar decisões erradas, e sempre a gente precisa olhar para cima e reconhecer que de nós mesmas nós não conseguiremos vencer a nossa fraqueza, mas o Senhor nos dá sabedoria para que nós possamos edificar a nossa vida, né? De acordo com a palavra de Deus, e assim, como a irmã disse no começo, lá em Filipenses, né? Nós teremos a nossa mente e o nosso coração guardados em união com o nosso Senhor Jesus. Então, eu aprendi muito com esses versículos, é uma fonte realmente inesgotável a palavra de Deus, de sabedoria mesmo, e que nós, como mulheres sábias, que nós alcancemos cada dia mais, né? Essa sabedoria não tem nada a ver com inteligência, né? Com ter feito faculdade ou com saber, né? A sabedoria humana, porque a sabedoria humana, hoje as pessoas pensam que o mundo tecnológico, né? Hoje as pessoas pensam que sabem muito a ciência, mas a ciência humana, qual é a tendência dela? Fazer coisas, muitas vezes até abomináveis ao nosso Deus. Muitas coisas que a gente nem acredita em nome da ciência. E as pessoas, elas estão indo para uma confusão, para um caos. As suas vidas pessoais estão se tornando um caos, porque muitos tiram a própria vida, porque chegam à conclusão que não há esperança para viver, e porque estão se baseando na sabedoria do mundo. Então, é maravilhoso, irmãs, nós estarmos aqui juntas. Eu sei que aqui todas vocês são mulheres sábias, estão buscando a sabedoria no Senhor, senão não estariam aqui. Em alguns momentos, quando você se sentir fraca, se sentir tola ou nécia, olha para cima, fala: Senhor, eu preciso voltar, né? Voltar lá naquele primeira atitude. Quero temer ao Senhor e, a partir dali, ter dele mesmo a direção para as decisões, né, da minha vida. Que o Senhor mesmo possa abençoar cada uma, e que o Senhor possa acrescentar no coração de cada uma, né, aquilo que Ele realmente deseja. Então, o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Laura, que o Senhor continue abençoando, dando bastante sabedoria, né? E que nós possamos ser sábias, né? Buscar essa sabedoria no Senhor. Só nele mesmo. Peço desculpas por ter interrompido você, mas aqui meu
Meu fone parou de Teve uma funcionar. hora que eu fiquei com medo de vocês não estarem ouvindo, porque eu fiquei com o slide e as carinhas sumiram, né? E eu tô na sala, porque a minha internet pega melhor. Aí toda hora meu esposo chegou, teve a hora que o vizinho chegou aqui perto, mas deu tudo certo. Aí eu não sabia se era o meu, se era o seu, mas enfim, deu tudo certo também no final. Tá ótimo. Obrigada, irmã. E então, Mariana, mais um louvor para a gente encerrar. E após o louvor, eu não sei se a Denilda está escutando a gente, mas Denilda, se você estiver escutando, você pode orar para a gente, por favor, após o louvor da Mariana? Mariana, oportunidade. Eu vou cantar um hino que é um hino que o coral daqui da igreja canta. Estou com muita saudade de ouvir o coral cantar. Ele fala que ele é dono de tudo, né? E o Senhor é dono de toda a sabedoria. E a gente passa por muitas situações, por problemas, por magos, mas o Senhor, ele é capaz de nos dar a sabedoria, nos dar o entendimento e o temor necessário para enfrentar todas as situações. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois Ele é o teu mestre Senhor.
Amém. Obrigada, Mariana e o Gabriel também. Muito obrigada por aceitar o convite. O Senhor continue abençoando a família de vocês, viu? Foi um prazer recebê-los aqui também. Irmã Denilda, ela nos ouve, irmã Denilda? A irmã Áurea até pediu para você abrir a câmera, que ela quer te ver, que está com saudades. Eu acho que a irmã Denilda não está nos ouvindo, irmã Áurea. Então, vou pedir para a irmã Elda. Ah, a irmã Denilda apareceu, irmã Elda. Denilda, olha só, a irmã Áurea quer te ver, que está com saudades. Tem muito tempo que eu não a vejo. Denilda, você ora para a gente? Ora primeiro, isso. O áudio está fechado, Denilda. Seu áudio está fechado. Vamos mexer só aqui. Peraí. Pronto, já abriu, já abriu, Estamos te ouvindo, Denilda. Ah, isso aqui. Você ora para a gente? Sim. Obrigada. Tá. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nós passamos, Senhor, na tua presença, Senhor, e nos guarda, Senhor. E agora, para essa reunião que teve, Senhor, isso me ajudou muito, graças a Deus eu aprendi muitas coisas, e apesar de eu ter no trabalho, mas eu estava ouvindo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, em tudo, Senhor, e te peço também pelos nossos irmãos que estão doentes, pelo irmão Ailton, Senhor, que entrega o irmão Ailton nas tuas mãos, Senhor, abençoa ele e a sua família, Senhor, que Deus traga ele, Senhor. Senhor, tem misericórdia, nosso irmão, Senhor. Senhor, abençoa a família dele, Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor, pela essa reunião que temos aqui, Senhor, que nos abençoe, Senhor, que o Senhor me dá força, tá? Te peço, Senhor, por tudo, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela mensagem da nossa irmã Laurinha, Senhor, que o Senhor abençoa ela e sua família, Senhor, que entregamos ela nas tuas mãos, o Neymar, as suas filhas, Senhor, e todos, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor, te entrego nas tuas mãos, Senhor. Te agradeço, te entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Obrigada, Denilda. Irmãs, estamos chegando, então, ao fim da nossa reunião, né? Vou passar a palavra, então, para a Elisângela, para fazer os anúncios finais e encerrar. Só um minutinho. Então, vamos para a nossa divisa. Só um minutinho, irmã Áurea. A gente já vai se confraternizar, tá bom? Tá. Vamos falar a nossa divisa, né, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu da multiforme graça do Senhor. 1 Pedro 4, 10. Os anúncios da semana são... Errei, Clara? Errei? Não. Vamos lá, gente. Eu sempre erro. Não tem problema. Pedro 4, 10. Servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse é a divisa da Escolinha Dorcas, né, que a gente tem. Esse ano não está tendo por causa da pandemia, né? Então, é a Oficina Dorcas, é um trabalho de mulheres, né? Quem é a diretora é a irmã Regina Selle, onde a gente faz trabalhos manuais, o qual também é levado a palavra de Deus, né? Então, todas as mulheres da comunidade, né? Eu acho que é o nosso maior campo, né? É às quinta-feiras, quando tem a Escolinha Dorcas, é o maior, onde vão pessoas não crentes, né? Não cristãs, que ouvem a palavra de Deus, né? Então, essa é a divisa, né? Então, juntou com a da União Feminina. E eu sempre confundo esse versículo.
Os anúncios são, né? Domingo, as nossas reuniões estavam acontecendo pela escola dominical presencial, né? Mas cancelamos novamente, né? Devido aí alguns irmãos estarem enfermos, né? Então nós cancelamos novamente e não temos previsão de volta presencial, mas teremos a reunião através da plataforma pelo Zoom, a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. E à noite também, às 18h30, né, teremos a nossa reunião de evangelização. Hoje foi uma exceção, né, que nós trocamos o dia, mas a nossa programação da nossa União Feminina é toda terça-feira, às 19 horas. Só essa semana que aconteceu da gente trocar, né? E quarta-feira, estudo bíblico, né? Eu acho que só são esses realmente os nossos anúncios, né? Que Deus esteja nos abençoando. Muito obrigada pela presença de todas. Laura, muito obrigada por poder cooperar conosco, tá? Meus avós são de eram de Conceição de Carangola, né? Meu sogro de Fortaleza, Divino. Os avós do meu marido eram de Carangola também, do bairro Santo Onofre, pertinho da casa de oração, só que eles eram da igreja metodista. E eu tenho uma filha também que está na faculdade, se você quiser o contato dela para passar para a sua, né? Então, para poder interagir, a Vânia tem tanto o meu contato quanto da minha filha. Acho que aí são duas jovens, são mais fáceis para se comunicarem, né? É bom, isso é bom. E o que você precisar, pode contar conosco aqui, com a nossa família, tá bom? Muito obrigada. Mariana, muito obrigada pela sua presença também. Eu sou a filha da Eni, acredito que está na cara, né? Né? Então, igualzinha, né? Ela hoje não está aí presente conosco, mas até tem uns dias que ela não comparece, né? Então, eu te conheço lá da Praça da Ponte, né? Irmãs, então, aquelas que quiserem se cumprimentar aí, se falarem, pode abrir os áudios, né? Irmã Áurea pode falar. Sim, Cadê Nilda, sim. que está morrendo de saudade? Cadê Nilda? Tem muito tempo que eu não vejo Denilda. E ela ficou emocionada na oração.